Oi, pessoal! Começamos aqui as nossas dicas regressivas para o seu exame da OAB. Vamos falar sobre algumas coisas importantes. Nossa primeira dica é sobre o inquérito policial. Inquérito policial, a gente não pode esquecer na hora da prova que ele é um procedimento pré-processual, que ele serve para colher indícios. Lá não se colhem provas. Indícios são colhidos para trazer os indícios, os elementos mínimos de autoria e materialidade que deverão ser encaminhados para o titular da ação penal. Na verdade, o inquérito policial, ele tem dois destinatários, um destinatário direto e um destinatário indireto. O destinatário direto é o titular da ação penal. Então, se for uma ação penal pública, o titular, o destinatário, será o Ministério Público. Se nós estivermos falando de uma ação penal privada, o destinatário direto será o advogado, não é isso, que vai defender os interesses da parte. O destinatário indireto vai ser o juiz de direito, tudo bem? Outra coisa que a gente tem que lembrar, é um procedimento administrativo pré-processual e todos os indícios, todas as informações que lá forem colhidas deverão ser confirmadas em juízo para sustentar uma sentença condenatória. Tudo bem? Uma coisa muito importante para você lembrar na hora da sua prova, as características do inquérito policial. Primeiro, ele é um procedimento dispensável. O que significa dizer que ele é dispensável? Que se por outros elementos o titular da ação penal chegar a colher indícios de autoria e materialidade, não vai precisar do inquérito. O inquérito irá seguir a inicial acusatória todas as vezes que ele for necessário, tudo bem? Então ele é dispensável se por outros meios se chegar ao conhecimento do fato, ao conhecimento dos indícios de autoria e materialidade, tá certo? Agora, ele é indisponível. O que significa dizer isso? Que uma vez que ele tenha sido instaurado, a autoridade policial não vai poder dispor dele, ou seja, a autoridade policial não arquiva inquérito. Quem arquiva inquérito é o juiz, por meio de um requerimento do titular, tá certo? Então o Ministério Público requer o arquivamento e se o juiz concordar, ele arquiva. Então ele é dispensável, ele é indisponível, ele é também obrigatório. São três características que não se contradizem, tá bom? Ele é obrigatório porque se a autoridade policial e seus agentes verificarem um fato que aparentemente é crime, eles não poderão decidir se irão ou não instaurar o inquérito. Eles não têm esse jogo de cintura. Então eles ficarão obrigados a instaurar o inquérito. Tudo bem? Uma outra característica do inquérito é que ele deve ser escrito. O artigo 9º do Código de Processo Penal assim o diz, que tudo que for feito no procedimento de investigação deverá ser reduzido a termo. E a última característica que nós não podemos esquecer é que o inquérito policial ele é sigiloso. O artigo 20 diz que o inquérito deverá ter o sigilo necessário para que as investigações sejam realizadas e também para proteger a intimidade das partes. Muitas das vezes, a gente tem um suspeito investigado, a gente tem um indiciado, mas que no final das contas acaba nem sendo denunciado. Então esse sigilo serve para preservar a dignidade dessas pessoas e para preservar o próprio procedimento de investigação, que às vezes pode ser prejudicado no momento em que é revelada todo aquele procedimento, as pessoas envolvidas e tudo que está sendo feito. O advogado ele tem o direito de acompanhar essas diligências, especialmente o Estatuto da OAB estabelece, lá no artigo 7º, em dois incisos inseridos com uma alteração de lei, o inciso 21 e o inciso 14º, que é direito do advogado de ter acesso aos autos do inquérito. Se for sigiloso, ele tem que juntar uma procuração. Mas ele também tem o direito de acompanhar o seu cliente quando ele for ser interrogado, sob pena de nulidade do ato de todos eles decorrentes. Tudo bem? Muito bem. Então, quando a gente estiver falando, e como última observação, de um procedimento que apura contravenção penal ou crimes de menor potencial ofensivo, nós vamos falar não de inquérito policial, mas nós vamos falar de um termo circunstanciado, tudo bem? Que é uma forma de inquérito de uma investigação mais sucinta, tá? Mais informal, mas que tem os mesmos objetivos que o inquérito policial possui, tudo bem? Essa é a nossa dica de hoje. Até lá!